Boa noite a todos. Olá, pessoal. Chegamos, enfim, ao último dia. Espero que possa contar com todos. Vamos aguardar mais um pouquinho, pessoal, ir chegando, entrando aí no canal. É muito bom estar com vocês novamente. Pessoal, foi uma semana de muito frio, né? Bastante mesmo, de muito frio. Ah, mas também acredito sim que foi uma semana de muito afeto, de muito aprendizado. Foi um desafio, realmente, né? Numa semana dessa gelada e frio, todo mundo aí chegar às 7 horas, estar conectado junto comigo no curso. Então, assim, foi um desafio, mas nós vencemos. Vencemos esse desafio e chegamos, então, no último dia do nosso curso hoje. Tá? Parabéns, então, a todos vocês que seguiram firmes comigo nessa jornada. Na vida, quanto mais se vive, mais a gente aprende. E durante os 5 encontros que nós tivemos, podemos, com base em tudo que a gente estudou aqui, ter a certeza que a partir de hoje nós não vamos mais dizer que a matemática é muito difícil, mas que ela é possível através da afetividade e de métodos mais lúdicos e prazerosos. Portanto, chega de ter medo da matemática, né? Vamos trabalhar com a matemática de forma mais prazerosa, brincando, jogando, que ela vai ficar bem mais fácil e a gente vai lidar com ela tranquilamente, porque a gente tem que lidar com ela todo dia, desde que a gente acorda até o horário de dormir. A gente está lidando com a matemática. A matemática está presente em todas as formas, em todos os momentos, em todas as ações da nossa vida. A matemática está em tudo. Também reafirmo, né, pessoal, que ninguém é bom em tudo. Reafirmamos, né, que ninguém é bom em tudo. Né? A gente pode ver isso também de que tem gente que tem, claro, um pouco mais de habilidade para lidar com a matemática. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga lidar com ela. Então, a gente não é bom em tudo a todo momento. Mas todos nós temos algo que nós gostamos de fazer. É isso que a gente tem que ver. Aquilo que a gente gosta de fazer, porque aquilo que a gente faz, que a gente gosta, a gente faz expressando alegria, satisfação e, consequentemente, nós afetamos as outras pessoas e somos afetados por esses sentimentos que a gente expressa nas nossas atitudes, nas nossas atividades do nosso dia a dia. Tá? Então, para o encontro de hoje, eu elaborei uma síntese porque o pessoal não quis perguntar muita coisa, tá? Eu levei isso para o lado positivo, sinal que todo mundo estava bem preparado e que a gente só fez, então, uma troca de informações, tá, pessoal? Aí eu fiz uma síntese, então, de todos os encontros, tá? De uma maneira um pouquinho mais lúdica hoje, tá? Respondi, de certa forma, alguns questionamentos que surgiram no individual, tá? No particular. Né? Então, eu tentei em forma de texto, não em forma de pergunta, mas em forma de texto, sintetizar para vocês. E para que a gente possa ter um pouquinho mais de interação, então, um pouquinho mais lúdico no nosso encontro hoje, eu elaborei uma metodologia diferente, tá? Geralmente, nos outros encontros, eu iniciei com um vídeo e encerrei com um vídeo. Hoje nós vamos ter mais alguns, eles não são longos, são pequenininhos, mas a gente vai trabalhar com alguns videozinhos, tá? Em que a gente vai assistir e daí ao mesmo tempo fazer uma síntese de cada um. Também tem algumas imagens, alguns efeitos, alguns para reflexão, tá? Alguns efeitos para reflexão. E também, gente, vou fazer questionamentos. Vamos fazer a sabatina final. Brincadeirinha, né, pessoal? Mas assim, ó, o que que eu vou fazer? Alguns questionamentos. Para que o nosso encontro fique mais lúdico, nós vamos fazer uma atividade de perguntas e respostas.
tá? Aí eu vou fazer assim, eu vou jogar algumas perguntas, tá? Quando eu fizer o questionamento, o primeiro que responder lá no chat vai ganhar um brinde, tá? Então, nós vamos ter alguns brindezinhos durante o encontro. Vou fazer a pergunta e o primeiro que responder a pergunta lá já é o ganhador do brinde, que daí depois eu coloco no grupo, então, os ganhadores e quais os brindes que foram. Para iniciar, então, eu vou lançar a primeira pergunta e aí vamos ver quem é que vai responder lá, tá? Preparadas? Então tá, lá vai a primeira pergunta. Qual é o fermento da vida? Tá? Podem responder. Muito bem, pessoal. Enquanto vocês vão pensando aí para responder a questão, né? Qual é o fermento da vida? Nós vamos assistir um videozinho, então, agora, que fala sobre o afeto está em tudo. O afeto está em tudo. O afeto está no primeiro toque de amor, no encorajamento para as novas descobertas, no cheirinho de bom dia ou naquele gostinho bom de cada verão. O afeto nos move pelos desafios da vida, mesmo quando é difícil ter foco naquilo que desejamos. E muitas vezes é preciso simplesmente ter coragem, ir e agir, pois é preciso seguir em frente. As coisas boas sempre vêm. O afeto está em cada passo e em cada sintonia que levamos à vida. Às vezes nos deparamos em situações não tão felizes, algumas mais tensas e intensas que outras, e acaba batendo aquele desânimo de continuar. Mas tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem, de disciplina, de errar e acertar, de fazer acontecer, de quando nos permitimos aprender com o outro, com o novo. Estamos todos conectados em um mundo que se transforma e é transformado a cada momento. Afinal, somos tão diversos e ao mesmo tempo tão únicos. Nos expressamos de todas as formas, celebramos de todas as maneiras, nos divertimos de todas as possibilidades que a vida permite. O que realmente vale a pena tem que contar para todo mundo. E merece aquela torcida. Na verdade, uma chuva de curtidas. E o afeto é mesmo assim, nos presenteando com surpresas e desafios. A vida é um ciclo de oportunidades e afetos que nos guiam para sempre. E essa é a grande razão para continuarmos afetando e sendo afetados. Muito bem, pessoal. Então, depois de assistir esse videozinho, né, sobre o que é o afeto, né, que o afeto está em tudo. Lembram que, então, no primeiro encontro a gente falou, no segundo encontro a gente falou bastante sobre o afeto, que o afeto é o fermento da vida, né, é o que faz, que nos move, né, o afeto é o que nos move, e que o afeto, então, ele é amplo, ele fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas sensações, né. Então, o afeto engloba tudo, é o fermento da nossa vida. Tá? Como a gente viu no vídeo, às vezes o nosso fermento parece que em vez de fazer o bolo crescer, ele faz com que ele murche, né? Dependendo dos sentimentos, das emoções pelas quais a gente passa e a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Mas a gente tem que seguir em frente, né? A gente tem que ir adiante e a gente tem que fazer com que as emoções, os sentimentos positivos prevaleçam, né? Para que a gente tenha ânimo, coragem e a gente siga em frente com muita alegria, com muito prazer e que a gente consiga viver a vida de forma plena. Tá? A psicologia ela se refere então ao afeto como uma experiência inata que já nasce com o ser humano, né? Como eu coloquei naquele dia em que já no momento da gestação vem junto
com a gestação, o afeto já entra junto, já vem junto. Ela é inata, então, de sentimento, de emoção e sensação, tanto positiva como negativa. Relembrando, então, os nossos encontros anteriores, de que o amor, ódio, tudo são sentimentos que são desenvolvidos através de sensações e emoções, ou seja, o afeto engloba tudo, e ele é um agente modificador do comportamento. Se ele é o fermento da vida, ele modifica tudo, gente. Pois ele influencia diretamente na forma como nós pensamos sobre algo. Se eu estou triste, naquele momento eu só vou conseguir ver as coisas com tristeza. Se eu estou alegre, eu vou conseguir ver com mais alegria. Então, a forma positiva de eu ver as coisas me leva para um caminho, a negativa me leva para outra. E o afeto é que move tudo isso, porque o afeto está em tudo. Afeto não é só abraçar e beijar, lembra que eu comentei afeto? Então, abraçar e beijar é uma forma de demonstrar o afeto, mas não é o afeto em si. Porque o afeto é uma conexão, é um resultado da interação entre um organismo e os estímulos. Então, afeto são aquelas sensações que geram as emoções e depois os sentimentos desenvolvido por estímulos, ou seja, pela uma mãe, um bebê, enfim, sempre há duas pessoas envolvidas, o eu, o outro e o objeto que está entre eles, que seria o meio, Daí eu, o outro e nós. O afeto está na nossa essência, Então, nós já nascemos com o afeto, nós só temos que desenvolvê-lo da melhor forma possível. O afeto é os nossos pilares, Ele é o pilar da casa, é o que segura tudo. Se o pilar não for bem feito embaixo, com o primeiro vento, a casa desmonta, ela cai. Também é o que nos move, gente. O afeto é aquilo que nos move, é o que nos leva para frente, para trás, é o que nos faz seguir em frente, é o que nos faz tomar decisões, é o que nos deixa para baixo, nos deixa em depressão, O afeto, então, ele nos move. Ele está junto com nós o tempo todo. Isso é o que nós somos. Nós somos puro afeto. Sem afeto não existe o ser. Para Vallon, então, as primeiras relações afetivas são importantes para o desenvolvimento da criança, pois elas constroem o cérebro do bebê. É preciso que a vida da criança tenha relações carinhosas, de confiança, com permanência e com coerência. Pessoal? Então, assim, se o afeto é o fermento da vida, nada mais justo do que tem que ter relações afetivas, relações carinhosas, mas não só, como falei antes, só abraçar, beijar, não significa isso. Lembram que eu falei bem no primeiro encontro sobre as relações, as vias colaterais, a significação de tudo que está acontecendo com o bebê, para que ele vá, é como ir jogando as informações dentro do computador. O cérebro do bebê vai registrando tudo o que ele vai sentindo, o que ele vai ouvindo e o que ele vai recebendo. Tudo ele vai registrando em sua mente. Ele vai registrando de forma positiva ou de forma negativa. Tudo isso vai construir as futuras crenças e a personalidade do bebê. Então, as relações carinhosas são muito importantes. A confiança é mais importante ainda também, gente, porque a criança ela tem que confiar no ser que está, naquela pessoa que está contigo, naquela pessoa que está protegendo, tem que confiar no mundo ao qual ela veio. Ela tem que ter confiança. E quem vai passar essa confiança para o bebê é a pessoa que está cuidando dela. É essa pessoa que tem que passar uma confiança, em que a criança possa confiar de que se a mãe vai me deixar na escola, ela vai voltar a me buscar. A criança que tem essa confiança, ela consegue ficar na escola sem fazer escândalo, sem choredo, porque ela sabe que a mamãe vai, mas a mãe volta. E esse é só um exemplo, enfim, da confiança, que a gente tem que depositar na criança a confiança. E uma permanência.
de que isso é para sempre, que não é momentâneo, não é um beijinho agora e um tapa depois. É uma coisa assim que é permanente, em que a criança, para que ela vá absorvendo, os registros têm que serem iguais, os registros vão sendo feitos, e até que a criança vai aprendendo. Aquela questão do sim e do não. Eu não posso dizer não, não, não. Vai, faz de uma vez, para de incomodar. Não, gente, a gente tem que firmar numa decisão, porque a criança precisa dessa informação. Eu sempre dou o exemplo de que a criança assiste várias vezes o mesmo filme. Por que ela assiste várias e várias vezes o mesmo filme? Já estou cansado de tanto assistir Galinha Pintadinha, né? A criança assiste 100 vezes. Ela já canta junto, ela já fala antes do personagem. Por quê? Porque ela tem que reafirmar a cada vez que ela assiste que nada vai mudar. E assim é na vida. A criança ela tem que ir reafirmando a cada momento de que nada vai mudar. É daquela forma. E se é daquela forma, ela vai aceitando e as coisas vão acontecendo. Claro, com coerência, né? Tudo tem que estar dentro de um padrão, né? Não pode deixar tudo ou negar tudo, né? Tem que haver a coerência, porque eu já sou um adulto, eu já sei o que pode e o que não pode. E aí, devagar, eu vou colocando todas essas informações para o bebê, para a criança também. A criança criada no amor será um adulto que vai compreender o outro e a si mesmo, né? Por isso, temos que fazer de tudo para garantir que essas experiências façam parte da vida dos nossos pequenos. É aquele ditado que a gente só consegue dar aquilo que a gente recebeu. Se a gente recebe amor, a gente vai dar amor, né? Se vocês forem a fundo, ouvir as reportagens, enfim, vocês vão perceber que todo abusador, no fundo, foi uma criança que foi abusada. Ela só reflete aquilo que ela recebeu, né? Uma mãe carinhosa vai fazer com que o seu filho seja amanhã um pai e uma mãe carinhosa, porque ele vai passar aquilo que ele recebeu. Tudo que a gente recebe, a gente vai passar adiante. Tá? Se eu recebo amor, vou dar amor. Né? Se eu sou bem tratada, eu vou tratar bem. Entende? Se eu sou respeitado, eu vou respeitar o outro também. Atualmente a gente vive numa sociedade muito violenta e muitas vezes a gente acha que tudo isso, essa violência que está acontecendo, que a gente vê a cada dia agora aí no Facebook, era aquele... Chegava a ter muitos mimimi do Lázaro, né, gente? Quanta agressividade a gente vê, né? Quanta maldade. Aí também vi a reportagem, uma mãe que abandonou um bebezinho recém-nascido. Enfim, a gente acha que tudo isso tem a ver com pobreza, com miséria, com falta de dinheiro, com falta de comida. Claro, pode até ter isso junto, mas o principal fator que gera violência, que gera maldade, que gera o abandono, a falha mais importante, gente, é a falta de afeto. Né? Se a gente vê a imagem ali ó, do menino, está faltando afeto para essa criança. Pode estar faltando comida, pode estar faltando agasalho, pode. Mas e por que não tem comida e não tem agasalho? Porque aquela pessoa que teria que estar protegendo essa criança não está. Por algum motivo ela não está. Ela está sendo negligente. E ao mesmo tempo que ela está sendo negligente, está faltando o afeto. Assim, agora para poder dar uma dramatizada, assim, uma ludicidade no que a gente já deu uma conversadinha até agora. Então, nós vamos ver um outro pedacinho agora a gente vai ver um pedacinho de um filme, tá? Que eu deixo como recomendação para vocês, que depois, quando vocês tiverem tempo, vocês procurem lá na Netflix, que tem, né? Nas locadoras também deve ter. Ele é um filme documentário, mas ele é muito lindo, gente, tá? Eu tirei um pedacinho aqui pra gente olhar agora do significado do começo da vida, tá? Então, eu vou colocar agora para nós e a gente vai olhar e depois a gente dá uma conversadinha sobre isso.
They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do trailerzinho. O filme é muito bom, gente. Esse filme ele já foi passado pelos 4 cantos do mundo, tá? É um documentário que faz uma análise aprofundada e um retrato apaixonado dos primeiros 1000 dias de um recém-nascido. Tá? Vejam quanta informação vai entrar na cabeça desse bebê, quantas conexões ele faz. O computador, o CPU do computador fica fraquinho perto da cabeça do bebê, gente. Tá? Esse filme é maravilhoso, quem puder assistir, então assista. Sobre a importância dos pequenos detalhes, das pequenas significações que a gente vai fazendo para o bebê no dia a dia. Tá? Os primeiros 1000 dias do bebê são essenciais. Tá? Tempo considerado crucial pós o nascimento para o desenvolvimento saudável da criança, tanto na infância quanto na vida adulta. Tudo o que ele for absorvendo nesta fase, ele vai levar para sempre. Tá? Ele vai levar para a vida inteira, para a vida adulta dele. Aí, respondendo a um questionamento assim, o que é uma educação afetiva? Tá? Uma educação afetiva é a construção do eu. Né? Uma educação afetiva é tudo, é desde o início, né? É desde um carinho, de um afeto, do dar de comer, do vestir, do educar, do ensinar, né? É a construção do eu. Porque, como eu disse no primeiro encontro, nós nascemos cru, nada, somos uma matéria, né? É o ser humano, é o outro ser humano, as outras pessoas que vivem no meio, é que vão nos trazendo informações desse mundo. E aí eu vou me tornando um eu, vou me tornando um ser humano. Né? Então é por meio das emoções que o ser biológico se torna social, que é o eu, o outro e nós. Né, gente? Então, assim, ó, a gente é uma matéria, né? E a gente só vai se tornar uma pessoa, um ser humano, através de um outro ser humano adulto, né? Que já foi criança, já teve uma bagagem da sua história, ele traz toda a sua história da sua família, e aí ele vai passar para o bebê, né? E ele vai construir no bebê um ser. Então, a gente é produto dos outros. A gente não pode fugir da responsabilidade de sermos mãe e sermos pai. Né? Ser mãe e ser pai é ser o construtor do eu, do filho. Né? Os nossos filhos são
produtos nossos, né? Também de todas as outras pessoas que vão passar pela vida dele. Tá? Porque, como eu também falei no primeiro encontro, a gente é um ser inacabado. Os primeiros 1000 dias do bebê são essenciais, né? Ali é a base para tudo, né? É onde a gente vai aprender as necessidades básicas todas, mas a gente está num processo de construção sempre, né? A gente só está pronto quando a vida acaba. Então, assim, ó, é uma construção nas 3 áreas. A educação efetiva, ela ocorre nas 3 áreas. Na área motora, que é toda a parte motora do organismo, né? Que são os movimentos, enfim, tudo que a gente já comentou isso no segundo encontro. A parte psicológica, toda ela, que é, então, as vias colaterais, um ambiente suficientemente bom, como dizia o teórico que eu comentei, né? Então, assim, ó, uma mãe suficientemente boa é que vai fazer com que o psicológico do bebê seja bem elaborado. Lembrando que sempre quando eu falo uma mãe suficientemente boa, é o adulto cuidador que está ao lado do bebê, da criança. Seja mãe, pai, avô, professor, né? A pessoa que está ali representando o adulto, representando o ambiente para esse ser que está em construção. E a parte cognitiva? A parte cognitiva também, lembrando que ela não se desenvolve só quando chegar lá na época da escola. Desde o nascimento, ela também já está sendo formada, né? Então, as 3 áreas caminham junto, a motora, a psicológica e a cognitiva. Não tem como separar uma da outra. Por isso que a gente diz que a aprendizagem e o afeto caminham junto. Quanto mais a relação professor-aluno estiver carregada de afeto, mais a aprendizagem vai se desenvolver plena e mais satisfatória, né? Como educar afetivamente? Educar afetivamente significa suprir as necessidades básicas, né? É dar de comer, é vestir, né? As questões fisiológicas, né? É dar um mamazinho, é trocar a fralda, é dar um papazinho, mais tarde ensinar a caminhar, enfim, são todas essas necessidades fisiológicas. Mas principalmente, então, principalmente a dar amor, ou seja, aquela parte em que eu falei, as vias colaterais, em que quando a mamãe está ali, ó, dando o papazinho, ela não está só enfiando a colher com comida na boca da criança para satisfazer a fome. Ela está, olha que lindo o bebezinho, vamos provar o que a mamãe fez, papinha diz, ai que bom, né? E aí a mamãe prova, a mamãe dá, a mamãe insiste, enfim, ela vai dando significação para tudo isso. É deixar explorar o mundo, né? É deixar a criança pegar, tocar, né? A criança tem que conhecer o mundo onde ela veio, né? Mas aí não adianta eu dizer bonito assim, vamos deixar explorar o mundo, e aí quando a criança vai lá mexer dentro do armário, pegar as panelas, a mãe vai lá e dá uns tapão, não mexe aí. Claro que eu também não vou deixar virar a casa toda. Mas enfim, sempre que eu tiver que impedi-lo de explorar ou de mexer em alguma coisa, eu tenho que explicar o porquê que não pode. Porque eu tenho que estar sempre significando, porque pode, porque não pode, né? Por que que eu não posso colocar a mão na chapa quente, né? Por que que eu tenho que comer o papazinho? Tudo tem que ter um significado, né? Lembrar também que para educar afetivamente eu tenho que levar em consideração a opinião e os questionamentos da criança. Porque a criança, quando chega numa fasezinha, ela entra numa fase filosófica, em que ela passa perguntando o tempo todo, gente. Ela fica fazendo questionamento o tempo todo e ela fica expressando a opinião. E a gente tem que levar em considerações, tem que ouvir, tem que tentar responder, ou tem que tentar pelo menos saber o porquê que ela está perguntando isso, né? Respeitar a opinião e deixar as crianças tomar as suas próprias decisões, né?
Eu não tenho que simplesmente dizer que tem que ser isso e pronto. Não, eu tenho que deixar eles tomarem as suas decisões, porque eles vão crescer, vão se tornar um adulto e eles vão ter que tomar decisões. Claro que essas decisões que eles vão ter que tomar, a gente vai dar opções. Eu não posso simplesmente numa semana que nem essa semana que está horrível de frio, a criança quer ir para a escola de calção e eu vou deixar porque ela quer, eu tenho que respeitar a opinião dela. Não, ela vai ter que usar uma roupa quente. O que eu posso fazer? Dar 2 ou 3 alternativas de roupa que ela pode escolher entre aquelas, mas uma roupa adequada para o frio, né? Tudo a gente tem que mediar. Respeitar a opinião, mas mediar. Ter regras, mas ouvir os questionamentos. Talvez rever as regras, né? Se a criança for muito boa na sua explicação, vamos parar e vamos pensar. De repente, e eu sou um adulto, mas de repente a minha regra está meio ultrapassada. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir, né? Vamos aplicar a reciprocidade. Se eu quero ser respeitado, quero que a criança me respeite, eu tenho que respeitá-la também. É assim que a coisa funciona. É assim que depois de adulto também. A gente só é respeitado quando a gente aprende a respeitar o outro também. Né? Respeitar o tempo de cada um. O fulano caminhou com 6 meses, eu tenho que caminhar também. Não, cada um tem o seu tempo. Né? A gente ensina, mas respeitando o tempo de cada um na escola também. Vamos lá, vamos respeitar o tempo de cada criança. Ter flexibilidade, valores negociáveis, né? Tem muita coisa para fazer hoje, posso deixar alguma coisa para amanhã? Pode, vamos negociar, né? Tem 2, 3 peças de roupa, eu quero essa, quero aquela, tá? Vamos ver qual é que fica melhor, né? Vamos tentar conversar, negociar, já ouvir as crianças. A criança tem que ser ouvida. Muitas vezes fica quieta, porque a criança não sabe nada. Não, vamos ouvir o que ela tem a dizer. E aí vocês vão se surpreender com o que eles têm a dizer às vezes. Então vejam que os sentimentos, os pensamentos, as emoções e as imaginações que cada pessoa escolhe fortalecer, alimentar dentro de si, vai ajudá-la a construir a sua vida. E ela vai emitir para o mundo e para o universo tudo isso que ela absorveu. Todas as crenças, os pensamentos, tudo aquilo que ela elaborou dentro dela é a maneira que ela vai ser e ela vai distribuir isso para o universo. Né? Tudo é uma causa e um efeito. É aquela questão que se eu jogar conforme a força que eu atirar a bola contra a parede, é a força com que a bola vai retornar para mim. Né? Então, o afeto que eu distribuí é o afeto que eu vou receber, tá? Então, vamos ser pessoas mais carinhosas, vamos ser pessoas mais respeitosas, vamos ouvir mais as outras pessoas. E aí, vamos ser mais positivos, né? Vamos tentar ver as coisas sempre positiva. Tá? E agora, para ilustrar de novo o nosso encontro, eu escolhi um outro videozinho, gente, prestem bem atenção, ele é uma animação assim bem legal, tá? E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre ele.
E aí, pessoal, o que acharam? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que cada um vai ter a sua própria interpretação para esse vídeo, tá? Mas assim, eu destaquei algumas coisas que eu percebi, tipo assim, as diferenças. Não sei se vocês puderam perceber, de que ele é negativo, ela positiva, né? Porque quando ele saiu para fora, que ele viu que estava chovendo, já ficou desanimado, meu dia vai ser péssimo, vai ser ruim, já começou chovendo. Ela saiu toda feliz, né? Aí ele pega o guarda-chuva, quando sai não tem mais chuva e o vento, enfim, né? Não vou falar todo o videozinho porque vocês assistiram. Mas assim, ó, ele se mostrando negativo e ela positiva. Então, é um casal que dava pra gente dizer que era improvável, né? Mas que um atraiu o outro, né? Para juntos superarem os desafios. Porque aí depois daquela batida em que os dois se chocaram, né? Eles passaram por um longo caminho de desafios. E juntos eles tiveram que vencer esses desafios, né? E o que a gente faz com os desafios da nossa vida? Vamos pensando. O que a gente faz com os desafios da nossa vida? A vida nos dá várias oportunidades. Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Ou nós vamos ficar parados enquanto a vida passa? Porque ela passa e passa rápido. Pessoal, dificuldades sempre vão existir. Então, nós temos que levantar a cabeça e vamos sorrir. Pensamento positivo sempre. Esse vídeo nos fez refletir que um dependia do outro, né? E que juntos eles puderam vencer os desafios. Eles descobriram juntos a felicidade no caminho. E no final, as diferenças se tornaram unas e se complementaram. Um já estava contagiado pelo outro e tiveram que tomar uma decisão juntos. Para mim, a confiança foi o que mais me tocou. Porque nós somos resultados dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Vejam que ela não ficou parada, ela tomou a frente, né? E foi, mas teve um momento que ela também teve seus medos, que ela também parou, né? E que ela não sabia o que fazer. E aí ele tomou a frente, porque ele já estava contagiado com toda aquela positividade dela. E aí ela ficou meio assim, mas ela acabou tendo que confiar nele, né? E aí juntos eles conseguiram vencer o obstáculo, né? Enfim. Muito bem, pessoal. Então agora vamos dar uma paradinha aqui para mais uma pergunta. Vamos lá. A pergunta agora, quem responder primeiro leva o brinde, né? O que é essencial nas práticas pedagógicas? Vamos lá, vamos respondendo. A gente já teve um encontro sobre isso, então vocês devem estar na ponta da língua a resposta. E quem responder leva o brinde. E enquanto isso, a gente vai assistir um outro videozinho agora com um outro tema. Agora, ó, chaveou a mochila, fechou? Põe nas costas. Põe a comida. Agora nós vamos todo mundo caminhando. Todo mundo junto. Vamos lá. Ninguém fica para trás que pode se perder. Tem muita surpresa nessa floresta. Então vamos lá. Mas vamos caminhar mais rápido, senão não chegamos lá. Olha lá o que eu tô vendo. É uma ponte. Nós vamos ter que atravessar a ponte. Mas é uma ponte na minha ponta. Bem devagar. Tu pegou do início, Fabi? Pegou do início? Embaixo, passando a ponte no rio. É uma história régia. Bem que a minha mãe me contou que lá no Amazonas tinha uma índia que adorava a lua.
amava a lua, que era um deus. E aí ele, em homenagem, transformou ela numa linda flor que fica em cima das águas do rio Amazonas, que é a mãe das águas. Que legal, Vitória Régia. Fala assim pra eles, vocês acreditaram que fez isso? Já tinham me contado, mas eu não sabia. Vamos adiante? Gostaram? Sim. Então vamos lá, caminhando. Caminhando, todo mundo junto. Cuidado pra não se perder. Vamos lá, todo mundo junto. Olha, eu tô ouvindo. Calma, bate com os pés. É um lago. E agora? Pra continuar, nós vamos ter que nadar. Vocês sabem nadar? Sim! Sabe mesmo? Vocês têm coragem? Sim! De atravessar nadando? Sim! Então vamos lá, todo mundo nadando. Nadando, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, esse vídeo que a gente assistiu é uma brincadeira, então, que eu desenvolvi na EMEI, Leonel, em que eu resgatei uma brincadeira, tá? Que a gente brinca de passear na floresta. E só que daí eu modifiquei, ao invés da gente só brincar de passear na floresta, eu inseri junto nesse passeio os personagens do folclore brasileiro, tá? Ali, aqui nos nossos slides, eu coloquei uma síntese, um pedacinho só, tá? Da atividade, mas se vocês quiserem olhar depois na íntegra, tá lá no canal, tá? Ele tá lá, esse vídeo completo da brincadeira toda, em que a gente vai passando por várias etapas e a cada etapa a gente vai encontrando um personagem do folclore, tá? Que daí as crianças, elas não ficam paradas só olhando, escutando, né? Elas interagem, porque elas estão brincando, elas estão movimentando o corpo, elas estão batendo palmas, simulando que estão caminhando, elas estão simulando que estão nadando, enfim, as crianças estão interagindo tanto motoramente como cognitivamente, porque elas estão aprendendo o folclore, estão brincando, tá? É uma brincadeira bem lúdica, né? E que é bem legal, se vocês quiserem olhar, se vocês quiserem realizá-la, quem trabalha em escola, tá? Quem quiser utilizar, tá? Livre, tá? Para vocês podem utilizar. Quem não conhece a página também pode ir lá procurar na página, tem várias outras atividades também, além do canal tem a página da Prof. Bia, tá? Procurem lá que vocês vão encontrar. E agora eu pergunto para vocês assim, será que você consegue se lembrar das coisas que você mais gostava de fazer quando era criança? Pensem lá, tá? Para vocês vai ser mais fácil, né? Vocês são mais novos que eu. Mas enfim, tentem lembrar o que vocês mais gostavam de fazer quando vocês eram crianças. Era pular de sapato, era jogar bolita, era pular corda, né? E aí depois vocês se perguntem também aquilo que mais interessava para vocês quando vocês eram crianças. Já reparou que durante o seu tempo de escola você apreciava mais alguns domínios do conhecimento do que outros? Que alguns gostavam mais da matemática, outros mais do português, outros mais da ciência. Tentem fazer uma ligação para ver se aquilo que mais interessava vocês é aquilo que vocês estão desenvolvendo hoje. Tá? Porque desde cedo nós aprendemos que temos que saber de tudo, né? A gente tem que aprender tudo. E que tudo que nos é ensinado em sala de aula, enfim. Então, se a gente tem 10 disciplinas, a gente tem que aprender as 10 disciplinas. E assim nós seguimos durante muitos anos na nossa formação, né? Por quê? Porque os eixos não são formados especificamente para uma pessoa, eles são formados para todos. Aí cada um vai se identificar com uma área, vai seguir aquela área, né? Mas primeiro a gente realmente tem que conhecer um pouquinho de tudo. Só que daí, se vocês pensarem assim, muitos de nós apagamos da memória conteúdos que nós estudávamos com perseverança para as provas escolares, né? Porque às vezes a gente ficava lá decorando, sabia na ponta da língua, né? Pedia para outra pessoa até tomar, pega o caderno, vai me tomando, e aí você levava decoradinho e ela às vezes tirava 100 na prova. E daí depois parece que apagava tudo da memória com uma facilidade, né? Que a próxima vez você ia ter que decorar de novo porque você não sabia. Por que será? Porque você decorou para uma prova só, não teve significância. Tudo o conteúdo tem que ter uma significância, algo que marque, que
fique registrado na mente. Tudo que ficar registrado vai ficar elaborado e aí eu não esqueço nunca mais, tá? Aquilo que for só decorado para alguma coisa não tem significado. Como eu coloquei aqui na lâmina, né? Que muitos foram decorados apenas para a prova, né? Para avaliação como uma condição da aprovação. Se eu vou lá, fizer, passei, deu, tchau, acabou, né? Agora, eu vou passar para vocês uma técnica para vocês conseguirem aprender aquilo que vocês quiserem, tá? Viu? Que legal, né? Uma técnica para descobrir, para conseguir aprender qualquer coisa, tá? Vamos ver? Princípio básico dessa técnica, então, a verdade. Não se auto-engane, porque você é a pessoa mais fácil do mundo que pode se enganar. Portanto, vá em frente ao espelho e pergunte para você mesmo: o que eu realmente sei? O que eu com certeza não sei? Vá a fundo em tudo aquilo que lhe interessa, com honestidade e inteligência. Passo número 1. Escolha um assunto que quer entender, comece a estudá-lo, busque o máximo de conteúdo disponível, tá? Seja nas redes sociais, nos livros, aonde você conseguir encontrar. Escreva em uma página em branco. Destaque tudo aquilo que você conseguiu sobre aquele assunto. Passo número 2. Finja ensinar esse assunto que você aprendeu para alguém, né? Organize suas ideias. Numa ordem lógica, de começo, meio e fim. Fale em voz alta para te ajudar a reter o que você está falando. Sempre use termos simples, evitando o uso de jargões técnicos, tá? Passo número 3. Identifique as suas falhas na explicação. Identifique as partes que se sentiu inseguro. Quando você foi complexo demais, nos pontos da sua explicação que podem ser melhorados. Passo número 4. Corrija o conteúdo aprofundando o conhecimento e simplificando a explicação. Se houver falhas no conteúdo, volte lá no primeiro passo. Estude mais a fundo. Reforce de novo, mais aprofundado. Se tiver falhas de complexidade muito excessiva, simplifique, diminua. Resuma. Faça analogias. Faça comparativos, né? Refaça todo o processo quantas vezes forem necessário. Com certeza, depois que você fizer todos esses passos, você vai estar dominando o assunto. Se você está dominando o assunto, faça as partes mais fundamentais, então, dessa técnica de Weimel, é o uso das analogias, porque daí se você entendeu, você consegue explicar de forma simples, né? Faça uma conexão, analogias visuais com o nível de entendimento de quem te ouve. Fale da forma mais simples possível para explicar, né? Muito bem. E a partir de agora, utilize sempre o porquê. Se pergunte sempre o que me motiva. Vou participar lá do curso da Bea porque ela convidou. O que me motivou a querer participar? Sempre se pergunte, esteja sempre se perguntando. Aliás, por falar em pergunta, vamos lá, né? Vamos para mais uma pergunta. Agora eu vou perguntar para vocês e quem conseguir responder primeiro vai levar mais um brindezinho. Vamos lá? Todo mundo atento? Qual o método lúdico para aprender a matemática?
Vamos lá? Vamos respondendo. Quem responder primeiro, leva. Qual o método lúdico para aprender a matemática? Enquanto isso, vamos refletindo mais um pouquinho aqui. Utilize os seus erros e as suas dificuldades como alicerce para as oportunidades. Tá? Então, nunca reclame se você errou. O erro é um alicerce para as oportunidades. Eu aprendo mais com os erros do que com os acertos. Porque se a gente acerta, acertou, né? Não tem tanta significação como quando a gente erra, porque a gente tem uma dificuldade para frustração, o ser humano. Ele tem uma dificuldade para frustração. E aí, quando ele erra, ele fica pensativo, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado, e aí ele vai a fundo, e aí ele vai estudar o porquê que ele errou, e ele vai aprender um monte. Então, sempre utilize os seus erros e as suas dificuldades como um alicerce para as oportunidades. Se questione muito para ser livre e criativo. As crianças, elas têm uma fase que elas questionam muito. E a gente perde isso com o tempo, a gente começa a aceitar muito. E a gente tem que questionar, porque cada vez que a gente questiona, a gente se liberta e a gente se torna mais criativo. Aprenda a ouvir mais a opinião dos outros. Tá? Use e abuse da sua imaginação. Pense, crie, invente. Não se preocupe com a maneira como você vai fazer, a maneira que você vai dizer. Use a sua imaginação. Invente e crie. Né? Aceite novos desafios. Tá? Não fique sentado no sofá fazendo a mesmice de sempre. Aceite novos desafios, porque a cada mudança a gente tem que correr atrás do conhecimento e a gente cresce com tudo isso. Saiba sempre que é mais fácil acertar quando se faz o que gosta. Isso é evidente, né? Quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, a gente acerta com mais facilidade. Então, procure coisas que vocês gostem, né? Lembre quando eram criança, que vocês brincavam daquilo que vocês mais gostavam. Vamos continuar na vida assim, tentando fazer as coisas que a gente mais gosta. E aí vai vir a tarefa final. Mas antes da tarefa final, vamos lá, vamos para mais uma pergunta, né? Para mais um brinde. Né? Vamos ver? Vou fazer mais uma pergunta e vamos ver quem é que vai ser o primeiro a responder lá. Foi da aula passada, pessoal. Da aula não, desculpe, do encontro passado. Vamos lá. O primeiro que responder, dando um exemplo de jogo de tabuleiro. Vamos lá, primeiro que der um exemplo de jogo de tabuleiro, vai levar um brindezinho. Vamos lá, vamos responder. Isso, vamos lá, pessoal, vamos responder. Um exemplo de jogo de tabuleiro. Vamos lá. E aí, como tarefa final, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês fazerem, tá? Que vocês vão ter que escrever todos os dias 3 coisas positivas que aconteceu no seu dia. Durante 21 dias. Vamos lá? Durante 21 dias, todo dia pega o caderno lá e anote 3 coisas que vocês julgaram positivas, tá? Que aconteceu no seu dia. E aí vocês vão anotando. Amanhã, mais 3 coisas positivas. Nada de pensar no que não deu certo. Só coisas boas, coisas positivas, tá? E antes de eu seguir para a próxima lâmina, vamos jogar mais uma perguntinha aí. Vamos lá. Vamos? Vamos responder mais uma? Então tá, vamos lá, vamos responder mais uma. Um exemplo de um jogo que trabalhe o raciocínio lógico. Vamos lá, quem responder primeiro, levou. Depois que vocês fizerem, então, a cada dia, colocando 3 coisas positivas, você vai passar a ver a vida de forma positiva. Se você ver a vida de forma positiva, você vai ver a vida de forma positiva porque o teu cérebro ele vai buscar as coisas boas. Lembram que no início eu disse que a gente vai jogando na mente da criança as coisas e que a criança vai elaborando, de tanto eu dizer para ela que ela tem que
mexer um pezinho, mexer o outro para poder andar, ela começa a andar, gente. É aqui, ó, que faz com que todo o corpo funcione. Depois, nos primeiros dias, a criança vem ali trombalhando, a mãe tem que segurar, ajeita de novo, encosta contra a parede, vem, dá um passinho, dá outro, mexe uma perninha, mexe... E agora a gente caminha o dia todo, né? Sem pensar que eu tenho que primeiro mover a perna direita, depois a perna esquerda, porque tá tudo aqui, ó, registrado aqui dentro, ficou tudo registrado aqui. Então, o cérebro da gente também a gente consegue trabalhar depois de adulto. Vamos lá, vamos jogar coisas boas para dentro da mente. Se eu jogar todo dia tudo de bom que acontece na minha vida, o meu cérebro vai só buscar as coisas boas, né? E se ele vai buscar as coisas boas, eu vou me sentir satisfeito, porque eu vou ver, vou conseguir enxergar as coisas boas que estão acontecendo na minha vida, e aí as coisas vão... É como no vídeo que a gente viu lá do poder dos sentimentos, né? Quando eu vejo vejo o mundo de forma positiva, eu consigo enfrentar os desafios com mais facilidade, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Tentei deixar um pouquinho mais lúdico para nós o nosso encontro. E parabéns aos ganhadores aí dos 5 brindes, tá? Depois eu vou achar uma forma de entregar para vocês, tá? Estão todos prontinhos aqui, depois no grupo eu coloco o nome dos ganhadores, vocês devem ter visto, e estão acompanhando pelo chat, tá? E aí... Eu espero, então, que o encontro tenha sido, os 5 encontros tenham sido bons, que vocês tenham conseguido retirar coisas boas do encontro, tenha sido uma troca, né, de interação, de conhecimento. Muito obrigado pela presença de todos, pelos 5 dias aqui comigo, tá? E que outras oportunidades surjam e que a gente possa se encontrar novamente. Maiores informações depois eu passo para vocês no grupo, tá? Agora eu vou deixar uma mensagem, então, para finalizar. E boa noite a todos e nos vemos por aí. Um abraço, um beijo, tudo de bom para todo mundo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade.